O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, as negociações começaram em 1999, portanto, 20 anos. Foi um longo processo. E por quê? Porque são economias em alguns setores complementares e em outras são concorrentes, por exemplo, na área da agricultura. Havia inúmeras divergências entre a área agrícola da União Europeia com a Argentina, por exemplo. E tudo isso acabou emperrando a possibilidade de chegar mais rapidamente ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Lembrar que é um acordo entre 31 países, 4 países do Mercosul, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e 27 países, já estou excluindo a Inglaterra, o Reino Unido, 27 países da União Europeia. Não é um processo simples, portanto não foi algo conquistado nesse semestre que acabou de terminar. É um processo de 20 anos e de acertos paulatinos. Estava muito próximo de chegar a um acordo ainda no governo Michel Temer. Algumas pendências em relação à questão agrícola que acabou atrasando. Sendo assim, o acordo saiu. Esse acordo necessita ser chancelado primeiro pelo Parlamento Europeu, para olhar só a Europa, pelo Parlamento Europeu, e depois pelos 27 parlamentos dos países que fazem parte da União Europeia. Ao mesmo tempo, necessita ser chancelado pelos países do Mercosul, portanto, pelo parlamento dos 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, na questão da aprovação, não é um processo simples, é algo que, no mínimo, é de 2 anos. Antes de 2 anos, é impossível imaginar que os parlamentos nacionais da Europa e aqui da América do Sul consigam aprovar, e junto com o Parlamento Europeu, no caso da União Europeia, todos os itens do acordo. Então é um acordo extremamente complexo. Envolve 773 milhões de pessoas, 773 milhões de pessoas e um PIB estimado de 19 trilhões de euros. Portanto, é algo muito complexo. Tem de ser destacado também, e aí é um ponto complicado, que no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil tinha a questão da indústria era muito importante nesse acordo, diferente da Argentina, que tem uma outra matriz econômica, em que a indústria não tem um papel no PIB nacional como tem a indústria no Brasil. A preocupação nesse acordo, que ainda não é o seu conjunto de conhecimento de todos, é quais os setores que poderão ser afetados negativamente pelo acordo, que deve favorecer o agronegócio brasileiro, tudo indica que sim, mas há questões, por exemplo, no campo da indústria, como é que isso vai ficar? Da indústria brasileira, né? Quais são as providências que o governo está traçando para desenvolver um processo de proteção, não aquela velha proteção dos impostos, aquele processo que veio pós-Segunda Guerra Mundial, de substituição das importações, não é isso. Mas como é que vai garantir o processo que a nossa indústria seja preservada? Ou seja, que ela se modernize, se adapte a esse acordo, né, e ela não seja quase que extinta, que desapareça, aumentando ainda mais o número de desempregados no Brasil. Portanto, o desafio agora é ter uma política industrial que o governo atual não tem em relação à indústria brasileira e como é que ela vai se posicionar nesse acordo. Tem muitas dificuldades, por exemplo, que envolve a questão do meio ambiente. O governo brasileiro despreza o meio ambiente, algo que é vital para a União Europeia, especialmente com o crescimento, mas não só do Partido Verde, em vários países e no próprio Parlamento Europeu. A questão do meio ambiente vai ser uma dificuldade. Outra, a questão dos direitos humanos. Essa linguagem virulenta, reacionária contra os direitos humanos, propagada pelo governo por seus ministros, vai gerar reações, vai gerar necessariamente reações na Europa e dificuldades, inclusive, para aprovar no Parlamento Europeu e em vários parlamentos nacionais, como, por exemplo, o da França e o da Alemanha. A questão do meio ambiente está presente. Vide, por exemplo, a questão do Fundo Amazônia, como o governo de Bolsonaro trata mal a questão. A Noruega já colocou no Fundo da Amazônia mais de 3 bilhões de reais. A Alemanha, cerca de 190 milhões de reais. O Brasil colocou 17 milhões de reais. Olha a diferença com a Noruega, que colocou 3 bilhões. E o Brasil agora quer ter a maior parte dos membros desse conselho, quando colocou apenas 17
7 milhões nesse fundo e invoca questões absolutamente negativas sobre a gestão, sem ter nada que comprove as críticas do Ministério do Meio Ambiente. Então veja, peguei o caso do Fundo Amazônia para ver como é que essa questão está vinculada também à aprovação pelos parlamentos nacionais da Europa desse acordo, que é um acordo importante e negociado há mais de 20 anos, tendo em vista a sua enorme complexidade. Ou seja, a questão que se coloca nesse momento é da dificuldade que vai ter de aprovação inicial e dos rearranjos que vão ter. Vamos olhar para o Brasil, deixando de lado os outros países do Mercosul, de adaptação da economia brasileira a esse acordo. Portanto, é uma questão muito complexa. O ufanismo barato não explica nada, inclusive a aprovação do acordo, e muitas vezes as palavras absolutamente equivocadas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Helene, que disse ontem em Brasília, numa fala totalmente desconexa, que os esquerdopatas, os derrotistas, estavam dizendo que o acordo não sairia. Não tem nada a ver com isso, nem com esquerdopata, nem com derrotistas. Essa ideia de que o Brasil é bipolar acabou. O governo insiste nessa polarização, que o outro extremismo, o PT também, para apagar as diferentes concepções que existem no Brasil sobre gestão da política, sobre gestão da economia, entre outros tantas questões extremamente importantes no Brasil. Ou seja, essa leitura ufanista do acordo é um equívoco. Vamos ter prudência, dar tempo ao tempo, aguardar a aprovação nos parlamentos da Europa, no Parlamento Europeu de 27 países, nos 4 parlamentos da América do Sul, para daí, portanto, daqui mais de 2 anos, podemos ver quais serão as consequências efetivas desse acordo. Ou seja, esse ufanismo, esse cálculo de movimentos fabulosos que vai fazer o PIB do Brasil crescer, vai disparar quase que em ritmo chinês, é balela, é falácia de economista. Dar tempo ao tempo e prudência, e a prudência é essencial em relação a essa questão. E defender os interesses nacionais, como, por exemplo, preservar a questão da indústria, especialmente, que é um ponto nevrálgico nesse acordo.